Bem, estamos de volta. Esse é o programa Municípios em Ação e hoje com a participação especial do Padre Geraldo Magalhães, ele fazendo o lançamento simultaneamente de 3 livros, Gerações Noturno, A Sétima Visão, e daqui a pouco ele vai estar falando sobre Kryptonita, né? É o nosso super-homem falando da Kryptonita, como é que funciona. Eu quero até aproveitar, e também um detalhe, botafoguense. Falar nisso, a gente estava conversando aqui nos bastidores, o Botafogo estava ali na mãozinha dele. Roubaram o Luiz Castro da gente, misericórdia, roubaram o título junto. O Padre Geraldo, nós estamos vivendo agora mudanças bruscas, porque a mídia, ela forma opinião, forma a celebridade do dia para a noite, e muitas das vezes essas pessoas, elas não estão nem preparadas para o sucesso, né? O sucesso vem, aí acaba virando, assim, Carmen Miranda, e passando... Só que essas pessoas acabam são formadores de opiniões e levam milhares de jovens para acompanhar esse tipo de pensamento. Era importante, por exemplo, todas as pessoas que hoje galgam o sucesso, ler esses 3 livros, né, para poder saber a responsabilidade que tem, porque cada um... Entregar algo para a sociedade, né? Porque hoje o que acontece? A violência está disparada. A situação de depressão que nós conversamos aqui, que leva a suicídio e outras sequelas, a pessoa se sente até mal, porque a internet ela é uma ferramenta que era para poder ajudar, mas a sociedade brasileira ela não foi ensinada a trabalhar com essa ferramenta. Exatamente. É como se desse uma arma, um fuzil na mão de uma criança, não é verdade? Exato. E agora, falando sobre isso, o senhor está lançando agora o Kryptonita. A Kryptonita seria uma maneira de ter uma proteção para a sociedade? Então, claro que sim, porque a minha preocupação é, como você diz muito bem, entregar para as pessoas o melhor de mim mesmo, no pouco que eu tenho. Mas eu tenho como, e nós devemos todos ter isso como elemento básico na nossa vida, do pouco que nós temos, a gente deve entregar o máximo de melhor para os outros. E o meu objetivo também no Kryptonita é entregar uma reflexão humanística que leve a pessoa ao desenvolvimento de uma reflexão, de uma necessidade vital da morte do super-homem. Existe um filósofo alemão chamado Nietzsche, que ele desenvolve o conceito do super-homem. E esse filósofo fala, Deus morreu. E ele vai desenvolvendo a possibilidade do surgimento do homem onipotente, do homem autossuficiente, do homem que é capaz de tudo, do homem que não precisa de Deus, do homem que não precisa dos outros. E dentro dessa narrativa de Nietzsche, alguns até teóricos desenvolveram o fato de que o nazismo, o nazifascismo, veio um pouco dessas narrativas. E o que a Kryptonita quer discutir? Exatamente, como é a minha leitura como escritor, eu apresento cenários também urbanos, levando as pessoas a um processo de narrativas que ele possa fazer como no espelho, olhar para si mesmo e fazer morrer o super-homem que há dentro dele, para que possa surgir o homem real. Eu preciso fazer e crucificar o Geraldo, ou no caso Borges Magalhães, que é o escritor, eu preciso fazer ser crucificado este homem onipotente, esse ego, esse Borges autoritário que não precisa dos outros, esse Borges que não aceita a espiritualidade. Eu preciso fazer morrer para surgir o homem real, o homem da ternura, o homem do encontro, o homem da ação colaborativa, do homem que debate ideias, que não quer eliminar outra, que não cria facções para destruir a vida de pessoas e a honra pública de pessoas. Veja, e hoje parece que vivemos dentro de uma narrativa social que trabalham dentro dessas vertentes.
o que for ao longo dos tempos também substituindo. Vejam, é uma reversão total de valores, e a gente vai vendo que, por exemplo, por isso eu trabalho o conceito do resgate do direito natural, do direito romano. Então, o que as pessoas fazem? Vão substituindo o direito natural pelas leis iníquas, sem consistência com a realidade. Eles vão substituindo hoje uma tendência a substituir a teologia, também pela antropologia. A gente vai substituindo o transcendente pelo imanente. O ser humano precisa entender que ele é um processo que precisa de utopias, não é? Ele não vai alcançar talvez as estrelas, diz um autor, mas ele precisa desses pontos de luz para caminhar. Ele precisa da utopia, ele precisa da transcendência. E hoje a gente está num nível de desumanização do ser humano. Entende? Em nome de meias verdades. Então, o Kryptonita é essa busca, essa tentativa, não é, de também jogar luzes na sociedade, não é, jogar na sociedade esse desejo insano que a gente deve ter de humanização, de humanizar o mundo. A gente está vivendo agora, você estava falando das guerras. Cara, que coisa triste, é o tempo todo. O tempo todo. É uma anomalia, né? Vivemos uma sociedade patológica. Nós perdemos bases fundamentais de valores, perdemos a base da família, vivemos uma sociedade fragmentada na busca do resultado, do pragmatismo, do consumismo desenfreado. O ser humano é tão mais do que isso, infinitamente mais do que isso. Ô, Padre Geraldo, eu trabalho atuando como voluntário da Cruz Vermelha e a gente acompanha de perto a situação que a população humilde passa. Será que na cabeça dos gestores, eles vão viver 200 anos? Também, será né? Que é isso? Eles vão para eterno? Será que não acordaram ainda? Claro que sim. Parece que essa tendência vai na linha do Kryptonita. O homem que precisa entender que nós somos um processo finito, de finitude, né? E que nós vivemos uma trajetória não só cronológica, vivemos um tempo de oportunidade que a gente chama dentro da teologia kairos, um tempo kairológico. A gente precisa deslocar o sentido do cronológico para o sentido do kairológico. É um tempo em que nós temos para dar respostas a cada dia. As horas, os minutos, os segundos que nós temos é para entregar o melhor de nós mesmos. Por isso que ele tem que dar para aproveitar até esse momento natalino para dar uma reflexão e parar para analisar que ele tem um início, meio e fim. A validade dele tem, já está marcada. Já está marcada. Considerando isso, esse dia único e repetível, né, de todos nós, eu estou tentando aqui junto com você e com o teu programa, né, Municípios em Ação, fazer a nossa parte, entregar o melhor de nós nesse dia, como na Cruz Vermelha. Cara, não tem privilégio melhor do que este no mundo, que as pessoas têm que redescobrir. O privilégio de estar aqui, de salvar vidas, né? De ressignificar o mundo, não é? Enfim. Essa é a mensagem do Kryptonita? A mensagem do Kryptonita vai nessa linha provocativa, da morte daquilo que precisa ser morto em nós e do ressurgimento daquilo que precisa ser. Nós precisaríamos... tempo de Natal tem tudo a ver, né? Nós precisaríamos de 10 horas para falar. Um programa importante, porque isso funciona... Agora, volta a falar, como é que quem está nos assistindo hoje, Padre Geraldo, poxa, eu queria adquirir esse livro, né, como presente de Natal, olha isso. Você está em dúvida? Ó, tem 3 livros aí. Tem Girassóis Noturno, tem a Sétima Visão e Kryptonita agora. Isso. O Kryptonita agora, como é lançamento, ele precisa ser adquirido pelo site da Editora Viseu. Basta colocar, né,
escritor Borges Magalhães. Quem desejar me adicionar no meu Instagram, @o escritor Borges Magalhães, não é? Ou pela editora Viseu para comprar, basta buscar, fazer a busca, Kryptonita, autor Borges Magalhães, editora Viseu. Agora não pode se comprar pelas plataformas. Durante um mês ele fica só sendo vendido na... Livraria? Não, hoje é livraria virtual, né? Amazon, você falou? Não, durante um mês após o lançamento, só no site da editora Viseu. Inclusive até com preço promocional. Entendi. Não é? Pré-venda. E depois, em janeiro... O livro está quanto? Só para quem está nos assistindo. A última vez que eu vi foi R$ 49,90. E tá aí, um bom presente, né? Tremendo presente, agregador de valores, e também o livro ele não se estraga, né? Ele não é perecível. A gente compra às vezes coisas que rapidamente se esvai, e a gente precisa entender que um livro ele tem muito mais elementos a agregar na vida de uma pessoa. O alimento dura algumas horas, né? Dizem 6 horas, depois é expelido. Um livro, um texto pode salvar uma vida, esse texto do suicídio. O livro dura a vida toda, percebe? Então, uma criança que tem o hábito de leitura, ele vai ser tremendo. E isso fica como um alimento eterno, que vai chegar até, com certeza, a eternidade, porque aquilo que nós aprendemos, desenvolvemos aqui, continua. Porque o nosso processo é um processo, não é finito sob esse ponto de vista, mas a nossa alma é imortal. Isso é importante. Está aqui, ó, a propaganda está aqui, né? Eu estou aqui com a sétima visão, estou aqui com Gerações Noturnas, ó, grava aí, é importante. Às vezes a pessoa tem um livro, ele leva para a praia, leva para a casa de campo, né? Isso. Eu tenho uma coisa legal que, como assinatura de autor, você ter 3 livros é muito interessante. E são 150 textos mais ou menos. Cada livro tem em média de 50 textos. 40, uns tem 40 e poucos, enfim, vamos botar um pacotão assim. Então, é uma beleza você ter 3 livros do mesmo autor. Não estou dizendo que agora você deva adquirir os 3. Adquira um, experimente aquilo que eu acho que a gente deu aqui, um tira-gosto. Exatamente. Aí depois você provavelmente vai falar, cara, vale a pena eu buscar os Girassóis. E eu também sugiro para quem está em depressão para comprar esse livro. Esses livros são incríveis. Esse, sob esse ponto de vista, ele ajuda enormemente. Interessante, alguém me perguntou, não, mas esses livros são para intelectuais e tal. E eu faço pesquisa de campo, aqueles que adquirirem. Eu pergunto às pessoas mais humildes e mais simples. E pergunto a intelectuais também. Todos dizem a mesma coisa, porque eu construí cenários poéticos, lúdicos, metafóricos, são narrativas épicas, são narrativas em que todo mundo sente prazer de ler. É como alguns filmes que são tão universais, todos nós assistimos com prazer. Nárnia, enfim, você pega tantos filmes aí, né, da Hollywood, são narrativas, O Vento Levou, e tem narrativas que transcendem essa questão, né? Isso é importante. Nós estamos aqui, temos a grata satisfação, né, de ter participado com a bancada, o Padre Geraldo Magalhães, lançando 3 livros, Gerações Noturnas, A Sétima Visão e Kryptonita, né? A Kryptonita mais do que nunca está precisando que os brasileiros e o mundo todo, né, passe a colocar. Eu espero contar outras vezes com a sua participação, né? E eu gostaria que nesse momento que nós estamos vivendo vários conflitos armados, a Cruz Vermelha está intermediando a mobilidade dessas pessoas sair, né, do campo de ação das guerras, porque conflito armado, míssil quando cai, não mata uma pessoa, arrasa quarteirão. A Cruz Vermelha Internacional e o Crescente Vermelho têm atuado muito. E aqui também as enchentes, nós estamos vivendo guerra urbana para todo quanto é lugar. Então a gente precisa mais do que nunca o apoio espiritual, né, para que
sirva não só uma festa de desperdício de comida, Claro, mas exatamente. passar mensagem de paz, porque a família sofre abalo todos os dias, né? E o conceito de família é uma coisa importante, porque o passar de informação de um para outro, de pai para mãe, o responsável, né? Sim. Então eu gostaria de fazer um pedido aqui em nome de toda a direção do programa Municípios em Ação, que você pudesse passar uma mensagem para que sirva de bálsamo nos corações de todo o pessoal, não só de Nova Iguaçu, da Baixada, do Rio de Janeiro e de todo o Brasil. Então, querido Renato, para mim é uma honra, uma alegria muito grande ter mais uma vez podido estar contigo e dar minha contribuição, sobretudo porque esse programa ele tem um potencial, né, muito grande de atingir pessoas, e sempre você busca nos seus programas apresentar algo relevante para a população, e que é isso exatamente que nós precisamos. Eu queria dizer que você pode contar comigo, não é? Eu, como homem da comunicação há tantos anos, e agora também ampliando o meu horizonte de diálogo com a sociedade, uma atitude mais contributiva, mas eu acho que mais universal, que eu dialogo também com todas as outras expressões, nossos irmãos evangélicos, nossos irmãos kardecistas, católicos, de cultos de matrizes africanas, budistas, islâmicos, enfim, porque esse é o nosso objetivo. Aquilo que nos une é sempre superior àquilo que nos diferencia. Enfim, e para mim é uma alegria. Eu queria falar do Natal como uma festa também universal, não uma festa católica, é uma festa de provocação também, não é? E claro que a igreja teve a oportunidade de dar início a essa solenidade, né, natalina, que não é festa de um dia somente, é um ciclo com 5, não é? Com 5 celebrações. Eu não vou aqui me estender sobre isso, mas a gente tem muito esse foco na festa de um dia. Não, é festa de um ciclo natalino e que trabalha a humanização de Deus, né? Enfim, então eu queria aqui falar que essa festa começou praticamente no ano 336 em Roma, que foi uma tentativa da Igreja Católica na época de suplantar um culto pagão aos ídolos pagãos, e a festa é chamada Natalis Solis Invicto. E a igreja, ela cristianizou o paganismo, não é? Então foi uma tentativa de fazer com que as pessoas entendessem que Jesus é o sol invencível, é o sol da justiça. Por isso que é uma festa de luzes também, luzes e cores. Mas um problema é que às vezes vai ocorrendo ao longo dos anos um substituto. Isso é ruim, não é? Você veja mesmo a árvore de Natal, ela tem um formato cônico, e eles faziam o costume de colocar pequenas bolinhas que significa a hóstia consagrada, para refletir que do fruto, não é, da desobediência a Deus, gerou-se, não é, o fruto amargo, não é, da maldição sobre a humanidade. E por Jesus, pelo seu madeiro da cruz, a gente recebe o fruto doce da redenção, pela encarnação de Deus. Ele veio nos trazer esse presente. Eu fiz um texto aqui, rápido eu vou ler assim, porque, de fato, a igreja começou cristianizando o paganismo, agora existe um processo de luta inversa, de paganizar o cristianismo, de paganizar coisas legais, santas, incríveis, humanizadoras. Como você fala, a gente celebra o príncipe da paz. Enfim, então eu coloquei aqui, eu vou ler praticamente o texto que eu escrevi antes de vir para cá. Então, assim diz: as ruas se enchem de luz, estrelas, árvores de Natal, presépios, ornamentos diversos. Presentes são desembrulhados nas casas, e as varandas e praças são repletas de enfeites, luzes e cores. Acendem-se velas, mas muitos se esquecem daquele que é a luz do mundo e que veio iluminar as trevas. Todos dançam ao som das músicas populares, mas poucos escutam aquele que é a palavra. As ruas enchem-se de estrelas, mas nenhuma delas dirigem os homens
ao estábulo de Belém e ao alimento do altar, na manjedoura e no pão eucarístico, na Santa Ceia. As árvores de Natal são colocadas nas casas, praças, shopping centers, mas poucos sabem que elas representam a árvore da vida, o fruto doce da redenção que recebemos por meio de Jesus na Eucaristia. Natal, dia de contemplar o presépio, lugar onde há algo de verdadeiramente grandioso. Deus encarnado, Deus conosco e tão próximo de nós. Contemplar a árvore da vida pela qual recebemos o fruto doce da redenção. É essa a nossa missão. Um texto lindo aqui de Lambert Noben. Podemos concluir com esse texto? Eu queria desejar, Renata, a ti e a tua família um abençoado Natal, a todos os amigos que nos assistem do Município em Ação, que nossa Mãe Maria Santíssima, nós que somos católicos, encontre na tua casa, na tua família, encontre um local receptivo, na manjedoura do teu coração, encontre um local para depositar o seu Filho Jesus. Que nossos irmãos evangélicos, que recebem o poder da palavra, que possam também contemplar o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Que possam ser abençoados e santificados, possam ser restaurados em todas as suas dores, enfermidades e desalentos. Nossos irmãos também, de matriz africana, que possam ser também iluminados pela presença do menino Deus, que veio amar a todos. Que nossos irmãos islâmicos possam também hoje celebrar a alegria da paz, que possam gritar Shalom, a vida como deve ser, a vida como ela é e como deve ser. Que nossos irmãos budistas, enfim, todas as outras expressões religiosas possam experimentar a luz de Deus, que aquilo que nos une seja sempre infinitamente superior às nossas narrativas, que as ideias sejam para nos aproximar, não para nos separar ou dividir. Então, queria ler esse texto lindo aqui que eu coloquei de Lambert. Diz assim: nasci por amor, para que não duvides do amor. Nasci pobre, para que tu possas considerar-me a única riqueza. Nasci numa estrebaria, para que tu aprendas a santificar todo o ambiente. Nasci frágil, disse Deus, para que jamais tenhas medo de mim. Nasci nu, disse Deus, para que tu saibas despojar-te de ti mesmo. Nasci peregrino, para que saibas aceitar as dificuldades. Nasci de noite, para que tu creias que possa iluminar qualquer realidade. Nasci pessoa, disse Deus, para que jamais tenhas vergonha de tu mesmo. Nasci ser humano, para que tu possas ser Deus. Nasci na simplicidade, para que deixes de ser complicado. Nasci na tua vida, disse Deus, para levar todos à casa do Pai. Então, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que esse Natal seja repleto de paz, de esperança, de amor, de alegria para a vossa família. Por Cristo nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito obrigado, Renato. Muito obrigado. Feliz Natal também. Espero que a gente se veja aí num longo caminho a percorrer. Estamos a serviço. Ok. Chegamos ao final do programa Municípios em Ação. Quero mandar um abraço para todos os amigos, Capitão Neto, Manu, toda a equipe nossa do programa Municípios em Ação, vários colegas aí de vários locais. Feliz Natal, e Deus esteja na casa de todos aí. Um abraço. Tchau.